E retomamos o nosso Radional neste segundo bloco para receber uma entrevistada especial aqui em nossos estúdios. Hoje iremos bater um papo com a Daniela Dias, que é coordenadora do Observatório Socioambiental do Acre. Vamos usar este espaço aqui em nossos estúdios para conversar, falar um pouco sobre as ações da SOS Amazônia, que, para quem não conhece, é uma organização não governamental que tem como missão a conservação da biodiversidade e o crescimento da consciência ambiental. Difícil é encontrar quem nunca tenha ouvido falar sobre a SOS Amazônia, não é mesmo? Então, chega mais, Daniela. Bom dia para você. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. Meu nome também, em nome de toda a SOS. Muito bom tê-la aqui no nosso programa, Daniela. De forma aí resumida, para falar um pouco aqui com os nossos ouvintes, conversar com eles quais as principais ações da SOS Amazônia voltada para o Acre. E eu queria que você já começasse falando, né, as principais, as que estão sendo mais desempenhadas aí nos últimos tempos, últimos meses. A gente trabalha principalmente em 4 linhas, né, que vão desde governança, política, até projetos de restauração da paisagem e, né, restauração florestal. Especialmente nos últimos anos, há tido uma grande força-tarefa nesses projetos de restauração. Grande parte deles acontecem, né, em áreas de pequenos agricultores, comunidades extrativistas, e também, especialmente, a gente tem um trabalho que é a partir desses projetos de restauração, que é o fortalecimento da cadeia produtiva dos produtos, né, da sociobiodiversidade. Então, é o que a gente sempre fala, né? Não é só pensar a partir de manter a floresta em pé, mas é também garantir que essa floresta em pé gere renda para as comunidades que a estão mantendo em pé. Né? Então, a gente sempre trabalha nesse viés. E aí a gente também tem esse viés, né, de advocacy, de incidência política, que é uma parte em que está inserido o projeto do Observatório Socioambiental, que é justamente nessa intenção de conseguir incidir mais diretamente nas políticas públicas do Estado, dentro de todo esse grupo aí que a gente discute sobre o social e ambiental. Aí teve até uma grande ação nesse último final de semana. Conta um pouquinho para quem está nos ouvindo. A gente chegou até a comentar aqui, não foi na edição passada, Thiago, sobre o plantio de várias mudas. Como foi? Foi um momento assim muito legal, foi muito divertido, estava grande parte da equipe. Né? Não foi só o dia da plantação das mudas, mas também nos 2 dias anteriores a gente fez atividades de educação e conscientização ambiental na escola, lá em Capixaba, com as crianças. Foi um momento assim bem revigorante para a gente, foi muito legal, apesar do sol quente, mas acho que quando a gente tem esses momentos é quando realmente a gente parece que insurge assim, né, a vontade e o de fato acreditar no que a gente está fazendo. Daniela, eu queria te perguntar sobre o desmatamento aqui na nossa região. Você, enquanto coordenadora do Observatório Socioambiental do Acre, poderia nos dizer como que está o cenário atual? A gente conseguiu avançar ou regredimos em termos da preservação ambiental nos últimos anos? A gente, na verdade, teve uma regressão, né? Então, diferente do que algumas pessoas gostam de falar, de que o Acre, né, tem 85% do território preservado, isso é na teoria, é o que teoricamente seria o ideal. Mas na prática, a gente está falando de um estado que é o 4º maior no ranking de perigos de desmatamento, né, de acordo com a Previsa, que é um monitoramento de inteligência artificial, que é feito pelo Amazon. E a gente teve só em 2023 esse acumulado de floresta sob risco de mais de 1.200 quilômetros quadrados. Né? A gente também está falando no acumulado de agosto de 2022 a fevereiro de 2023, a gente registrou um aumento de 443 quilômetros quadrados de aumento do desmatamento. Ou seja, é mais de 3% do que o mesmo período do ano anterior. Né? Então, o que a gente vê, de fato, é uma regressão. A gente precisa começar a conseguir fortificar as políticas públicas que o Estado tem. A gente tem instrumentos para isso, mas eles precisam ser fortificados, especialmente, né, de vontade política para isso. Com certeza. Inclusive, você deve ter acompanhado muito bem a Operação Metaverso aí do IBAMA, em que teve suspensão de algumas atividades em empresas madeireiras, algumas propriedades rurais embargadas. Você tem acompanhado tudo isso? Qual a sua avaliação? Eu acho que o primeiro ponto, eu acredito realmente, é que o IBAMA ele é responsável por exercer um poder de polícia ambiental.
né? E o IBAMA ele foi criado justamente para isso, né? Para conseguir executar as ações da Política Nacional de Meio Ambiente, e que vão desde, né, do licenciamento, né, da autorização do uso de recursos até a fiscalização, né? Então, querendo ou não, a gente precisa entender também que esses embargos, né, eles são previstos por lei, né, diferente do que algumas pessoas estão falando por aí, em algumas redes de notícia. Não é ilegal a ação do IBAMA, né? A própria superintendência falou, né, de que várias suposições saíram, de que precisavam tirar não sei quantos gados em 5 horas, em 2 dias, né? E a própria superintendência falou que não é isso que está acontecendo, né? E tudo isso é um processo da gente conseguir, do próprio IBAMA, conseguir colocar em prática as políticas públicas que já existem no âmbito de combater o desmatamento, né? Pelo Código Florestal, né? Então, é papel do IBAMA. Se existe o sistema de monitoramento, seja pelo SICAC, que é o Cadastro Ambiental Rural, ou pelo Sinaflor, que é o monitoramento de origem florestal, muito mais no âmbito da produção de madeira, se há alguma incompatibilidade com o monitoramento e com os registros que foi fornecido pelo proprietário do empreendimento, é papel do IBAMA ir lá e fiscalizar isso, né? E se tiver alguma coisa errada, de fato tomar uma atitude. Agora, um outro ponto, só para finalizar, que eu acho que é importante, é a gente perceber o perfil desses produtores, né? A gente está falando de que tipo de produtores? Porque pequenos produtores não têm mais de 20 mil cabeças de gado, né? Então, e também é papel do Estado conseguir dar para, de fato, pequenos produtores o acesso e o conhecimento para que eles consigam, né, de maneira igualitária, fazer a regularização de suas terras. Entendo. Eu ia até te perguntar exatamente isso, Daniela, como fazer para que esses produtores, independente de serem pequenos, grandes, como fazer eles cumprirem essas determinações que o IBAMA está tentando conseguir através desse poder de policiamento ambiental? Isso precisa ser uma força-tarefa que não cabe só ao governo federal, mas a gente precisa conseguir criar recursos humanos, né, recursos financeiros e técnicos para que o Estado consiga colocar em prática suas políticas públicas, né, e que essas políticas públicas, elas consigam, de fato, abraçar a quem não tem tanta informação inicialmente, né, porque uma coisa é um grupo de pessoas que tem ali, né, todo um grupo administrativo, judiciário, dando aquele suporte, que está sempre acompanhando. Agora, muitas vezes o pequeno produtor, que vem na cidade uma vez ou outra, ele não tem como acompanhar isso, né? E aí acaba que é uma balança que ela não está muito justa. Então, é papel do Estado conseguir fazer com que essas políticas cheguem nesses pequenos produtores. Porque muitas vezes eles fazem e eles nem sabem que de fato estão fazendo errado, né? Então, o Estado tem esse papel de conseguir fazer esse acompanhamento com esses pequenos produtores para garantir que esses produtores consigam garantir a sua produção, a sua subsistência, fazendo tudo dentro da lei, combatendo o desmate legal, seguindo o que está previsto no Código Florestal e garantindo para eles ainda assim uma dignidade de vida no próprio território que eles vivem, que eles não sejam obrigados, né, a ir para a cidade, e aí a gente tem só um aumento desse inchaço urbano. E para finalizar, Daniela Dias, me diz, o que está faltando hoje para a gente garantir de forma efetiva, e eu digo isso no dia a dia, as pessoas mesmo, pessoas reais, garantir a preservação do meio ambiente de forma que não prejudique, por exemplo, o desenvolvimento, que é tão falado, desenvolvimento econômico, mas algo que dê de se fazer na realidade. O que você acha que está faltando? Eu acho que falta consciência ambiental e falta também uma democratização da informação de qualidade, né? As pessoas, hoje a gente vivendo aí nessa era de WhatsApp, em que tudo corre muito rápido, né? Às vezes nem sempre a gente tem aquele interesse de pesquisar a fonte, de ver a veracidade dos fatos. Eu acho que um bom caminho disso para esse crescimento da consciência ambiental, para além de atividades, né, como a SOS Amazônia já vem fazendo há quase 35 anos, e que tomara que ainda faremos por mais 35, é de conseguir que as pessoas compreendam que o desenvolvimento, a floresta em pé, ela não é um obstáculo ao desenvolvimento, muito pelo contrário, ela é de fato uma grande oportunidade, né? Desde que ela seja planejada estrategicamente, né? Que ela tenha investimento, que ela seja, e que também, principalmente, que ela seja incorporada dentro do plano
de governo, né? Seja do estado, mas também como do município. Excelente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Gazeta 93. Um grande abraço a toda a equipe da SOS Amazônia que nos escutam aí nesta manhã. Fica aqui o convite, não, lógico, para a gente sempre estar falando aí de boas ações e outras pautas aqui em outras edições no futuro. Muito obrigada, Daniela. Obrigada, gente. E você aí do outro lado do rádio acabou de ouvir uma entrevista com a representante da SOS Amazônia, a coordenadora do Observatório Socioambiental do Acre, Daniela Dias. Para se manter bem informado, continue sintonizado na Gazeta FM.